A paróquia São José de Granja, ela foi criada por provisão de 30 de agosto de 1757, provisão esta feita pelo bispo de Olinda, Dom Francisco Xavier Aranha. E essa provisão, ela desmembrava o então curato do Acaraú em 4 freguesias. Freguesia de Amontada, a freguesia da Ribeira do Acaraú, que tinha sede na vila de Caiçara, que é a atual Sobral, a freguesia de São Gonçalo da Serra dos Cocos, que é onde hoje em dia é mais ou menos Ipu, hoje em dia é o interior de Ipu, e a freguesia da Ribeira do Coreaú, que tinha a sede na aldeia de Macaboqueira, no lugar Macaboqueira. Mas como aqui não existia igreja, então passou algum tempo funcionando a matriz na igreja de Santo Antônio de Pádua, do Olho d'Água, que hoje em dia é Araquém, no município e na paróquia de Coreaú. 2 anos depois da criação da paróquia é que veio ser inaugurada a primitiva matriz da Granja, que na época chamada ainda Macaboqueira. Então ela foi inaugurada no dia 8 de setembro de 1759 pelo então cura da Ribeira do Coreaú, o padre Luiz Fernandes de Carvalho, que era um sacerdote português. Ele foi o primeiro pároco daqui. E no dia seguinte foi fundada na matriz a Irmandade ou Confraria do Santíssimo Sacramento. Vale salientar que naquela época a paróquia ela tinha um território imenso. Ela compreendia mais ou menos o que hoje seriam os municípios de Senador Sá, Uruoca, Martinópole, Coreaú, Moraújo, Granja, Camucim, Barroquinha, Chaval e Luiz Corrêa, que naquela época se chamava Amarração. Então era um território imenso. Era tão grande que um dos padres aqui da Granja chegou a fazer uma mudança, tocar a paróquia com outro padre por questões políticas, e ele chegou para o outro padre e disse assim: eu te arrumo uma paróquia que tem o valor de uma diocese, justamente pelo território imenso que ela tinha. Em 1793, a Irmandade do Bom Jesus dos Navegantes, que era ereta também nessa igreja matriz, ela contratou um pintor pernambucano para dourar as capelas do Bom Jesus dos Navegantes da Matriz, e a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que existia desde 1759, aproveitou para dourar a capela do Santíssimo Sacramento também da Matriz. Durante a primeira metade do século XIX e a primeira parte da segunda metade do século XIX, as pessoas da Granja eram sepultadas na igreja matriz. É uma curiosidade porque na cidade não existia cemitério. É interessante que nessa época, quando os padres faziam requerimento pedindo para que fosse construído um cemitério aqui na Granja, eles diziam assim: a igreja é pequena, quando sepulta alguém, a igreja fica interditada. Por quê? Por causa do mau cheiro, né? Então, durante aquele tempo, fica a igreja interditada. E ele vai e diz assim: a igreja é pequena e ela ainda está inacabada. Então, essa história da igreja inacabada nos leva a crer o quê? Que ela foi inaugurada de modo pequeno, mas que não foi construído todo o desenho dela, tudo que tinha sido planejado. Então, a gente vai acreditar que todo o planejamento dela veio ser concluído durante a seca de 1877 a 1879. Durante a Grande Seca, foram feitas várias reformas na igreja matriz. Foi feita a torre lá do norte, concluída em 1878, depois foi feita a torre lá do sul. Foi reformado todo o frontispício da igreja, foi feito o coro, foram abertas mais 2 portas na frente, que só existia uma, que era a principal. Foram feitos os corredores laterais, foram abertos arcos, foi forrado toda a igreja. Então, foram colocadas tribunas, que as tribunas eram os locais onde as famílias mais importantes alugavam para assistir às missas. Então, foi uma reforma quase que completa, uma ampliação praticamente geral da igreja matriz. E essa é mais ou menos a igreja que se chama
é a igreja no estilo original, que a gente entende hoje quando a gente vai falar de reforma sobre a igreja matriz, que a gente diz assim, a igreja matriz não está no seu sistema original. Mas qual seria o sistema original que se fala aí? Seria da Constituição de 1759? Não, a gente se refere às reformas de 1877 a 1879, que foram justamente a reforma para acabar o serviço da igreja matriz, né? Porque até então a igreja matriz era tida como inacabada. Em 1898, durante a administração do padre Leandro Teixeira Pequeno, foram feitos alguns retoques dos painéis ou dos douramentos que foram feitos em 1793 por um pintor pernambucano. Em 1912, mais ou menos, 1910 a 1912, o padre Vicente Martins faz também uma reforma aqui na igreja matriz. Nessa reforma, ele vai construir 2 altares juntos ao arco-mor, que é um altar à Nossa Senhora do Rosário e um altar à Nossa Senhora da Conceição. Também na reforma de 1912 foi colocado uma tela da Imaculada Conceição, obra de José Arthur Bevilacqua, grangense, e que foi colocado no forro da Capela Mor. É interessante notar que esses 2 títulos, eles tiveram uma espécie de promessa de serem construídas capelas na cidade, na década de 1850. A Nossa Senhora da Conceição chegou até a ganhar algum terreno, algum patrimônio, mas que ninguém sabe por que não foi construída ou não foi concluída a capela dela. Nessa mesma reforma do padre Vicente Martins, foi feito forro das tribunas próximas ao altar e foram colocadas grades de ferro junto ao altar. Em 1935, o Monsenhor Vicente Martins da Costa, ele faz uma leve reforma na igreja matriz também, que é nas pinturas, ele manda fazer novas pinturas no forro da igreja e manda fazer o cruzeiro da frente. O primeiro cruzeiro foi de 1848, devido a uma missão que teve aqui na igreja. Mas essa base do cruzeiro, como nós a conhecemos hoje, foi inaugurada em 1935. Em 1952, o padre Manuel Vitorino de Oliveira procede uma nova reforma na igreja matriz. Nessa reforma, ele vai subir a altura da igreja mais de 2 metros, tanto nas torres como na altura do teto. Ele vai abrir arcos, ele vai tirar as tribunas da igreja e vai colocar vitrais ao redor dela. Construiu altares novos, altares agora, retirando os altares de madeira, né? Os novos altares construídos de marmorite no gosto italiano. O padre José Maria de Vasconcelos, ele também procedeu uma reforma na igreja matriz. Infelizmente, nos livros de tombo, a gente não vai encontrar nada sobre essas reformas. Porém, nos livros de Atos das Irmandades, a gente vai encontrar alguma coisa. O certo é que na época chegou até a cair um raio na torre lá do norte. Então, por essa época, ele deve ter iniciado a primeira parte da reforma dele. O certo é que a reforma do paroquiato dele constou das pedras, lajotas de pedras que foram colocadas na parte externa da igreja, esse rodapé de mármore na parte interna da igreja matriz e a via sacra, que foi oferta das famílias grangenses, a via sacra toda feita em azulejo, vindo de São Paulo. Em 2007, o padre Genival Viana Porto tirou as grades da igreja matriz, causando certa comoção entre os grangenses. Em 2008, o padre Luciano Sotero Teles faz uma reforma na igreja matriz, mas levando como fim principal a questão da eletricidade da igreja, que já era bastante antiga, e então ele colocou uma nova.